Duas conversas que mudaram a minha vida e não é exagero, é a realidade. E eu quero aqui compartilhar algo tão pessoal, porque pode virar a sua chavinha, sabe? Pode cair fichinhas também aí na sua trajetória profissional, nas suas escolhas, nas suas decisões em relação à carreira, à vida. Então eu compartilho aqui contigo para você se ligar, porque às vezes uma conversa de 5 minutos é o suficiente para a gente trilhar um outro caminho e realmente viver uma vida que esteja mais alinhada com aquilo que a gente considera o ideal para nós. Bora lá? Partiu! Se é a primeira vez, criatura, que você tá vendo essa cara, seja muito bem-vindo a esse canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento profissional, porque a minha missão é que a sua carreira e a sua vida seja de sucesso. Então seja muito bem-vindo, você já sabe, se inscreve no canal, se não é inscrito, dá aquele joinha amigo, compartilhe com uma galera, porque de fato eu tô aqui abrindo o coração e te contando coisas que aconteceram nos bastidores da minha vida e que sem dúvida foram fundamentais para eu viver a realidade que eu vivo hoje. Então vamos lá. Vou contar duas historinhas, tá? É jogo rápido. História número 1. Eu trabalhava numa organização há uma vida. E daí, lá pelas tantas, a gestora ia sair de férias e alguém, obviamente, iria ter que ficar no lugar dela. E daí tava assim, aquele bafafá, aquele climinha tenso na empresa, aquelas fofocas de corredor, quem vai ser, quem vai ser. E lá pelas tantas, nesses dias que tava rolando todo esse movimento na empresa, eu fui fazer uma pausa, fui tomar café e na cozinha tinha alguns colegas de trabalho. Isso acontecia sempre, a gente ficava ali batendo papo. E o papo nesse dia era quem vai ser a pessoa que vai ocupar essa posição, que vai receber essa promoção e vai ter toda essa autoridade, esse poder, esse status e a grana, né, por esse período, enquanto ela estivesse de férias, no lugar da diretora. E dali as pessoas começaram a falar, né, e assim, declarar uma certa competição e uma certa ambição, vontade de ser o escolhido e que fazendo apostas de quem poderia ser, quem não poderia ser, o que ia ser, o que não ia ser. Aquela conversinha que você tá no mundo corporativo, você sabe como que é a coisa, né? Vamos combinar, você sabe como que é o esquema. E daí até que uma colega vira pra mim e fala assim, Renata, e eu ali, né, naquele silêncio absoluto, só observando, só sacando, só ouvindo a conversinha. E daí até que, diante do meu silêncio, uma colega minha vira e fala assim, Renata, e você, né, não tem vontade de ocupar essa posição, mesmo que seja por um curto período, o que você almeja, assim, o que você pensa disso? E daí eu falei, assim, saiu, sabe quando sai a coisa natural e você até assusta, você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E daí eu falei que eu não tinha vontade de ser diretora e que eu não almejava. E se por acaso eu fosse escolhida, eu não aceitaria. E daí naquela hora todo mundo olhou pra mim e eu virei o ET da sala. E falando sobre isso, porque naturalmente as pessoas eram uma cara de tipo, oi, quem é você? Como assim? Né? E eu falando, né, sobre o porquê do não, porque que pra mim não era interessante, naquela hora caiu uma ficha, tum! Naquela mesma hora eu pensei, Renata, eu pensei comigo mesmo, Renata, o que você tá fazendo aqui então? O que você está fazendo aqui? Porque se você não tem a intenção, você não tem o interesse, você não tem a ambição de ir pro seu próximo patamar, que raios você ainda está fazendo nessa empresa? E depois eu fiquei questionando e refletindo sobre isso e eu tinha zero interesse de ocupar o papel, a posição que a minha gestora tem. Por quê? Porque eu olhava pra ela e eu via a tristeza, eu via a ansiedade, eu via a vida louca. Aquela mulher trabalhava assim, sabe? Tipo, como se não houvesse amanhã. Eu não via ela sendo reconhecida, né? E mesmo ela ganhando praticamente o dobro do que eu naquela posição ganhava, tipo, a conta pra mim não fechava, não valia a pena, tá? Olhando pra aquela posição e pra todos os abacaxis que ela tinha. E daí ali eu vi que não fazia mais sentido aquele trabalho, né? Por mais que eu gostasse do que eu fazia, eu estava no lugar errado. E nem tudo que reluz é ouro,
porque eu poderia sim dar um salto na minha trajetória profissional, aceitar aquela posição, almejar aquela posição, mas iria ser apenas um ganho profissional, porque a minha vida não estaria alinhada com os meus valores. E daí o que eu sempre digo para os meus clientes: eu não quero apenas que você tenha uma carreira de sucesso, eu quero que você tenha uma vida de sucesso. E as suas escolhas profissionais impactam completamente, diretamente, o estilo de vida que você tem e a qualidade de vida que você tem. E veja bem, fazendo parênteses, eu não estou julgando os meus colegas que queriam aquela posição, de forma alguma. Eu estou falando sobre mim. Para mim, naquela época, dentro daquele cenário, dentro das coisas que eu percebia e via e que desejava na minha vida, eu percebi que eu estava no lugar errado. E absolutamente nada contra quem desejava aquela posição e quem almejava, desde que aquilo estivesse alinhado com as escolhas de estilo de vida daquela pessoa, porque as pessoas querem coisas diferentes, as pessoas são diferentes e não tem escolha pior ou melhor, tem a escolha de cada um, né? E é importante a gente alinhar isso, porque toda escolha tem seus pós e seus contras, não é mesmo? Tem as suas reações, tem o seu impacto. Essa, nossa, falei pra caramba, né? Essa é a história número 1. A história número 2, prometo que eu vou ser mais breve. A história número 2, eu estava fazendo um trabalho de mentoria, eu tinha uma mentora na época, e ali a gente estava falando sobre meus sonhos, meus projetos, as coisas que eu queria fazer, as coisas que eu ainda não tinha feito e blá blá blá. E ali eu compartilhei a minha vontade de ser nômade digital e ir morar na Itália por um período, porque né, quando eu tava ali fazendo 30 anos, eu me dei de presente uma viagem de mochilão, viajei por quase 30 dias sozinha pela Europa, e um dos países que eu conheci foi a Itália. E eu fiquei simplesmente apaixonada. Pensa numa criatura apaixonada. Fui eu. Eu fiquei apaixonada pela Itália e ali eu fiz uma promessa pra mim: vou voltar pra Itália, mas eu quero voltar como moradora, morando, pra sentir a cultura, viver como eles e ter experiência por uma temporada, por um período, né? E esse sonho ficou engavetado há uma vida, um século, porque assim, na época, ali, nos meus 30 anos, era tipo algo muito surreal, era muito longe isso, entendeu? Era tipo um troço assim, meu Deus, vou povoar a lua e voltar, sabe? Era um troço muito distante da minha realidade naquele momento. Então, quando eu tava ali naquela sessão com a minha mentora, aquilo era possível, né? Era super possível. E daí, por que eu não tava fazendo isso ainda? Por que eu não tinha me mexido para de fato realizar esse sonho, né? Claro que o cenário não era perfeito, mas eu já tinha muitos elementos que me proporcionassem sim levar adiante esse projeto, colocar uma data nesse projeto, sabe? Colocar no calendário quando que eu ia fazer e parar de ficar só sonhando e de fato realizar. E daí ela me perguntou: Renata, mas legal, mas assim, o que falta para você de fato concretizar isso? E daí eu fiz uma lista daquilo que eu precisava fazer, né? Estipulei prazos, estipulei como que eu ia construir tudo isso e finalmente coloquei uma data para esse meu sonho realizar. O que essa história me traz? Que muitas vezes a gente já tem alguns recursos, mas que a gente adia aquilo que a gente deseja. Por quê? Pelo medo, né? Pela insegurança, porque vai sair da zona de conforto, né? As pessoas acabam sonhando muito mais do que de fato realizando. E mesmo que naquela época eu não tivesse a base, o que de fato eu poderia estar fazendo ali de concreto para concretizar o que eu queria, que era, no caso, viver uma temporada na Itália, tá? Então foram duas chaves, assim, que rolou. Duas conversas de 5 minutos, de 3 minutos, gente, foi muito rápido, mas que fez toda a diferença para eu rever as minhas escolhas e tomar melhores decisões para hoje eu ter a vida e a carreira que eu tenho hoje e que, se você me acompanha, você já sabe, né? A minha vida está super alinhada aos meus valores e eu não quero que você tenha uma vida como a minha. Não é essa a questão. Eu não tô aqui estimulando que você seja nômade digital, que você vive pela Europa ou que você saia do seu emprego. Não é essa a questão. Eu só estou aqui te provocando positivamente para você pensar se realmente as suas escolhas estão sendo suas ou estão sendo as escolhas impostas pela sociedade. Se hoje você tem uma vida de sucesso, né? Se essa vida de sucesso está nutrindo os seus valores,
Se hoje você de fato está construindo 1% todo dia até alcançar os seus sonhos, ou você está, como eu, tempos atrás, só sonhando. Bora lá, eu sei que eu fiz muitas perguntas ao mesmo tempo, espero ter contribuído. Escreve aqui nos comentários quais são as fichas que caíram ao você ouvir um pouco mais sobre mim e as suas minhas vivências e escolhas lá do passado. Vamos que vamos! Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!